em contato com o Lohan ali. Ele falou assim, cara, eu vou passar contato de um cara, tu vai ligar pra ele e vai mandar teu DVD pra ele. Manda aquele DVD teu lá que tu já mandou pra mim, que era, lembra daquele jogo lá que eu tinha feito 2 gols, comia a bola, fiz um monte de jogada, enfim. O melhor jogo da minha vida realmente foi aquele jogo. Manda só aquele DVD, cara, que com certeza ele vai querer que tu vai pra lá. E lembrando, quando eu fui pra Alemanha, quando eu comecei a amadurecer essa ideia de ir pra Alemanha, eu tinha uma vida aqui, né? Eu tava casado, tinha meu emprego, tinha minhas dívidas, tinha minhas contas aqui. Não podia simplesmente largar tudo de novo e all in, entendeu? Então eu acabei conversando com a minha esposa ali e falei, ó, vou pra Alemanha. Era no começo, ela ficou doida, não quis aceitar a ideia. Eu falei, não, eu vou lá, se eu passar no teste, pegar um clube e der tudo certo pra mim, eu vou te mandar passagem e tu vai pra lá e vamos tocar a vida. Enfim, de novo, galera, larguei tudo de novo. Eu lembro muito bem que ainda meu pai falou assim, ó, nessa época eu já tinha outro carro, tá? Já não tinha vendido o Astra, já tava com um Peugeot. Por que esse Peugeot não era, a minha Peugeot não era bomba não, como a galera fala hoje, tá? Meu Peugeot era bom, nunca te incomodou. Ele falou assim, meu filho, ó, o que o pai pode ajudar é te ajudar a pagar a parcela do carro enquanto tu vai pra lá. Eu falei, não pai, fechou. Tu só fazer isso, fechou. Aí minha esposa trabalhava, né, já se mantia, ajudava em casa também. Assim, cara, agora é o all-in da vida mesmo, assim, é tudo ou nada. Vou. Galera, comprei a passagem, fui. Daí foi tudo do bolso, tá? Não tinha empresário, não tinha ninguém pra me ajudar. Fui, tirei empréstimo no Itaú, eu tinha um nome muito bom no Itaú, já era cliente, Uniclass na época. Tirei empréstimo, comprei a passagem no meu cartão. Enfim, levei dinheiro, né, em conta, né, que daí eu saquei em euro lá. Enfim, me preparei aqui, tirei quase uns 30 mil de empréstimo. Fui, eu falei, mano, é 3 meses, ou é tudo ou nada. Ou minha vida se endireita, ou se endireita, se torna jogador e tal, ou já era. Que eu viajei pra Alemanha e o dia que eu cheguei lá, né, que foi no dia seguinte, cheguei lá, acho que tava uns 5 graus, ou 2 graus, e eu saí aqui de Curitiba, tava em 22, eu acho. Cheguei lá morrendo de frio, magrelo, né? Não tinha a capa de gordura que eu tenho hoje, né? Eu passei muito frio assim que eu pisei na Alemanha. Eu desci em Düsseldorf, na Alemanha. Não, vou contar a trajetória do aeroporto, tá? Que vai ser uma história bem bacana. Saí de Curitiba, fui pra Holanda, Düsseldorf. Essa é a escala, né? Só que quando eu comprei a passagem, galera, eu não sabia de escala, eu não sabia não entendia porra nenhuma, tá ligado? A única viagem de avião que eu tinha feito era ir pra São Paulo e ter voltado, só, mais nada. E da minha região aqui para São Paulo é mais ou menos uns 1 horinha, 40 minutos, então é muito rápido. E para a Alemanha eu não tinha noção nenhuma, né? Como que ia ser durante o voo, como é que ia... Enfim, não sabia nada. O famoso cabação total, assim. Só que tudo é experiência, né? Então durante a trajetória da nossa vida tem momentos bons e momentos ruins. Os ruins tu vai aprendendo, tá ligado? Os bons tu recorda, né? Enfim. E quando eu tava dentro do avião, indo para Amsterdã, veio a moça, né, oferecer, na época era café, né, que é coffee ou tea, né? Eu não sabia o que era isso. Tipo, eu era muito leigo, né, de tudo. E um cara do meu lado, eu perguntei pro cara assim, né, que tinha feito amizade com ele era um espanhol, entendia a minha língua, entendia dele. O resto no avião, acho que era todo mundo falava de outra língua, porque eu não entendia nada. E ele me ajudou ali a pedir. Eu fui o voo inteiro só ele falando pra aeromoça o que eu comia, né? Daí eu falei, macarrão, panqueca, eu comi naquele dia, suco, refri. Daí ele foi só me ajudando ali. Também não lembro o nome do cara, não sei nada, não fiquei com contato dele, mas ele me ajudou nesse voo. Pisei em Amsterdã, que aconteceu, inesperado. Em Amsterdã, eu fui parado pelos policiais, levado para uma salinha. Só que eu falei que eu já tinha, né, eu mostrava o ticket, não falava inglês, até hoje não falo, entendo algumas coisas, mas não falo. Mostrei o ticket para ele, falei, ó, tô indo para Düsseldorf, né, tipo, o que dizer, né, jogador de futebol, falava assim ainda. Não falava em inglês o jogador de futebol, né? Soccer player, né? Alguma coisinha assim que a gente lembrava, né? Enfim, ele pediu a passagem, pediu tudo, me trancou lá no negócio. E eu na minha cabeça, vou ser deportado, né, mano? Vou ser largado de volta e, porra, dei um all-inzão na vida, vai dar tudo errado de novo, cara. Porra, comigo de novo e sozinho, não tinha igual hoje, né? Tu manda um áudio pra um, mensagem pra outro, já resolve, já ajuda, né? Naquela época não tinha. Até era recém o WhatsApp nas nossas vidas, né? No mundo. Então não tinha aquela habilidade de resolver ali pelo WhatsApp rápido, né? E o cara que ia me receber lá na Alemanha, o Edno, o nome dele, Edno. Eu já morava já uns 20 e poucos anos na Alemanha. Ele não estava me atendendo. Eu ligando para ele tinha que me atender para o policial me liberar. O policial tentando ligar, o número lá, enfim, não estava dando certo, eu não atendia.
Eu acho que foi, sei lá, acho que tem hora que Deus fala assim, não, cara, porra, deu de se ferrar, né? Vai lá, dá mais uma chance pra ti. Aí ele foi, o cara atendeu. Não, o menino vai vir pra cá, tipo, tô resumindo, mais ou menos a história foi isso, né? Vai vir ficar na minha casa. Então ele não podia falar que eu ia pra jogar futebol. Por quê? Pra tu mudar de um país pro outro pra jogar futebol, tu tem que já ir com o contrato feito, entendeu? Tu não pode, eu vou lá tentar a vida em Portugal, na Alemanha. Não é assim, né? É burocrático, mas eu não entendia nada, era tudo, tipo, só vou. Quando chegou que eu fui liberado pelos policiais, eu tinha apenas, cara, 10 ou 15 minutos só. E eu tava com 2 malas gigantes, tinha levado um monte de roupa de frio, né, enfim. E aí eu tava com aquele, até eu guardo até hoje, tá, um folheto assim do tamanho do aeroporto. Dizem que é um dos maiores aeroportos da Europa, né, que é gigantesco. Tipo, eu tava numa ponta, meu voo era na outra ponta, então eu tinha que andar todo e eu correndo igual um louco, tá, correndo com as malas, tá, loucura. Pra poder tentar pegar o voo. Eu fui o último a entrar no avião. Último, literalmente. Eu entrei, fecharam a porta. Deu, tava todo mundo já sentado. Loucura, assim, não tem por que aconteceu isso aí. Tem coisa, acho que é de Deus mesmo, não tem explicação. Entrei, fui pra Alemanha. Desci na Alemanha, daí o Edno já tava lá, né? De Amsterdã pra Düsseldorf, foi uma hora e meia. Aí ele já tava lá me esperando, enfim. Aí levou pra casa dele, contou um pouco dos costumes de lá. E daí começou a me levar nos clubes. Lá na Alemanha, um dos primeiros clubes foi da própria cidade lá, que era Augustdorf. Eu fui me adaptando ao futebol de lá, né? O meu futebol no Brasil é um futebol, vamos dizer assim, em poucas palavras, para quem entende de futebol, né? É um jogo mais... eu me espelhava no jogo do Kaká. Então, um jogo não era muito habilidoso, mas era sempre agudo, né? A gente chama, né? Sempre buscando gol, sempre chutando em gol. Eu bato com as 2 pernas, assim, e não caio, né? Na brincadeira. Eu consigo bater com ambidestro, né? Então o meu estilo de jogo é esse, mais agudo assim pro gol. Quando eu fui pra Augustdorf, eu todo perdido. Eu querendo aplicar meu estilo de jogo lá e os caras, porrada. Os alemãos são, na marcação eles são fodidos. Porrada, eu todo na grela, acho que eu tinha... A altura eu acredito que é a mesma, né? 1,84 eu tenho. Eu pesava 71, 72 quilos, então só a capa da gaita mesmo, magrelaço. Então eu não aguentava em campo, assim. Eu não tinha força muscular, tá ligado? E passou que tive dificuldade naquele clube ali, que ele me levou. Fiquei uma semaninha de teste, não deu boa. Aí ele falou assim, cara, ó, vou te levar pra outro clube, que é o Bochum. Agora, se liga nessa história lá na Alemanha que vocês vão gostar, tá? É bem interessante. Me levou pra Bochum. Lembrando, lá pra ele me ajudar lá, tá? Pro Edno me ajudar, eu tinha que me bancar lá, né? Então eu tinha que pagar minha passagem, minha comida. O Edno era só um suporte lá, né? Não era a pessoa que me bancava em tudo. Então eu tinha... Lembra aquele empréstimo que eu tirei? Era pra eu poder me virar lá. Só que eu tirei em reais aqui, fui pra euro. Lá na época era vezes 4 ou vezes 5. Isso em 2014. Fui usando o meu dinheiro pra isso, né? Pra se locomover, pra comer, enfim. Até que eu fui pra esse time, Bochum. Não sei dessa rua aqui que tá bem ruim. É muito buraco. Quando ele me levou pra Bochum, fiquei num quartinho lá. Ele alugou um quartinho pra mim. Muito frio, tá? Muito frio mesmo. Muito frio, muito frio. E no outro dia era o grande teste, né? Que eu ia lá pra fazer jogar nesse time Bochum. Que hoje o Bochum, se eu não me engano, tá na primeira ou na segunda divisão da Alemanha, tá? Na época ele tava na 4ª divisão. E joguei. Como tinha mais espanhóis nesse clube, mais jogadores espanhóis, né? Entendi um pouco da minha língua, entendi do meu estilo de jogo e deu muito boa. Eu precisei de 2 treinos apenas, 2 dias lá, que os caras gostaram de mim. Só que assim, é teste, então ele não vem resenhar contigo, conversar contigo antes de tu jogar. Eles querem ver tu em campo. Se tu for interessante, eles vão vir conversar. Aí eu já vou deixar até um insight pra vocês, tá, galera? Pra você que tá vendo esse vídeo, pra você que tá curtindo a história, me acompanha. Ou se você que não me acompanha, só do nada tá vendo esse vídeo, tá? O quanto é importante, tá? Você que busca mudar de vida, você que busca algo, né, a mais na sua vida, o quanto é importante você falar inglês, tá? E na época, vocês vão entender, né, nessa história, o quanto o inglês, entre aspas, me ferrou. Por que eu não dei certo? O inglês, não é nem o futebol, galera, era o inglês. Enfim, como eu não tinha, né, não tinha nem acabado, né, eu só tinha passado para a 8ª série, não acabei os estudos, até hoje não acabei. Eu acabei... o treinador falou com outro treinador, foi perguntar de mim, quando foi saber eu era brasileiro. Só perguntou assim, tá, ele fala inglês? Aí o Edno lá falou, cara, não fala. E o Edno já sabia, né, que o Edno queria me colocar em algum clube, né, porque ele se tornaria meu empresário, né. Ele falou assim, mas o rapaz, ele pode jogar, eu fico de tradutor dele, né, enfim,
ou não precisa pagar nada pra ele agora, só pra ele aprender o inglês aí, jogar, ele quer um clube pra jogar e tal. Aí o treinador simplesmente falou, cara, não tem como ficar com um jogador que não vai entender o que eu vou falar. E realmente, como é que o treinador falando lá em alemão, ou às vezes em inglês, eu não entendi porra nenhuma. Enfim, perdi uma oportunidade. Bochum, já era. Aí a gente falou, não vamos desistir, vou levar pra outro clube. Levou pra... Daí ele falou assim, ó, Giovanni, eu tenho um amigo meu na Suécia, que é isso, aquilo, o nome eu não lembro muito bem, tá? O cara tem muita moral na Suécia e lá com certeza tu vai dar certo, mano. Tem muitos brasileiros lá se dando bem. Daí eu falei, tá, fechou, bora. Porque eu tava tipo, onde o Edno me levar, eu ia, né? Já tava lá mesmo. E nisso o dinheiro foi acabando, né, galera? Fui me bancando lá, mas o dinheiro vai acabando. Aí ele falou assim, cara, ó, Giovanni, pra Letônia, vamos de avião ou de carro? Eu falei, cara, bom é mais barato. O que é mais barato? Eu falei, cara, vamos então é carro. Vou alugar um carro e vamos de carro. Nisso a gente foi de carro, galera. Eu saí da Alemanha. A cidade era... Eu morava em Detmold, perto de Dortmund. E a gente alugou um carro e tal. Eu banquei o carro e tal. Enfim, a gasolina, tudo. Ficamos 14 horas dentro de um carro. Eu nunca tinha viajado tanto de carro quanto eu viajei nesse dia. Porque a gente cortou vários países, né? Polônia, a gente cortou vários países. Assim, frio extremo. De frio eu recordo muito bem, né? Porque meus pés congelavam, eram muito magrelo, né? Então o frio eu sentia mais do que eu sinto hoje, assim. E nessa fase que a gente tava indo e tal. E, né? Hoje, claro, a gente tem aquele conhecimento. Pô, para num hotelzinho ali, descansa e depois continua a viagem. Não, como a gente queria economizar, a gente dormiu no carro. Então foi assim, uma noite péssima, muito frio. Foi perrengue a full, né? O que aconteceu? Chegamos na Letônia. Eu tenho um sonhado da Letônia. Capital Riga. Fiquei na capital, né? Riga. Fui fazer teste no time lá. Da Letônia, o Skonto. Nunca me esqueço, Skonto. Eu tenho fotos lá, acho que no estádio do Skonto. Se eu achar as fotos na minha galeria, eu vou deixar pra vocês aí. Fui fazer teste, passei. Mesmo não falando a língua, gostaram de mim, tá, fiquei lá. Fiquei na Letônia, joguei o meio do campeonato pro final, assim. Joguei só, tipo, um mês e meio, mais ou menos. No clube que eu tava lá, o Skonto, tinha jogadores da seleção da Letônia, né? Jogadores bons, assim. Fui fazendo amizade do meu jeito ali, não, sem falar nada, o Edno sempre ajudando a conversar com alguém. Até que acabou o contrato lá, o Edno já falou assim, ó, Giovanni, tu queres ir pra Suécia ou queres tentar na Alemanha? E na minha cabeça na época eu falei, não, a Alemanha é muito melhor, né, do que a Suécia, não é tão bom de futebol. Eu falei, cara, vamos pra Alemanha, cara, vamos tentar na Alemanha lá, porque se der boa na Alemanha, pegar um clube lá, fechou. Pra mim já é o que eu quero. Voltamos pra Alemanha de carro, perrengue total, dinheiro acabando, tá? Foda. Porque eu tava pulando de gangalho, assim, não tava fixo num lugar, tá ligado? Isso já era custo, né? Até que eu voltei pra Alemanha, fui fazer teste no Arminia Bielefeld, que é uma cidade próxima também ali onde eu tava morando. E lá eu passei, gostaram de mim. E só que o treinador que tava naquele time, ele falou assim, ó, aqui tá acabando o campeonato, gostei de ti, né? Claro, ele falando em alemão, né? Eu tô traduzindo pra vocês. E eu vou pra Bielorrússia, vou treinar um clube lá, vou pegar 5 anos de contrato e eu quero tu comigo lá. Falando pro Edno, o Edno me traduzindo pra mim. Só que eu falei, pô, Edno, tá, e como é que vai ficar? Ele falou assim, ó, Giovanni, cara, tu tens, assim, ó, vai ser 1% de chance pra tu ir. Porque assim, ó, eu não falei pra ele que tu não fala inglês, cara. Que o técnico falava em alemão, com o Edno, ele só falava em alemão. Quando o Edno foi falar comigo, ele esqueceu de perguntar se eu falava inglês, resumindo pra vocês entenderem. Então nesse rolo todo, uma oportunidade que eu já ia com contrato, já ia pronto pra assinar, até nunca me esqueço, eu ia pra Bielorrússia, que era na Rússia lá, próximo da Rússia, com um contrato de 5.000 euros de salário. Aí já era papo de mudança de vida, naquela época 5.000 euros era muita grana. Enfim, devido a eu não falar inglês, foi, vamos dizer assim, foi o meu último gás, aquele último 1% de bateria, tu sabe? Tu fala assim, mano, se tivesse aquele falando inglês, eu poderia ter mudado a minha, vamos dizer assim, a minha trajetória, né? Acabou que, quando eles foram sentar, eu fiquei treinando na Arminia ali, quando eu foram sentar pra, vamos assinar contrato de Giovanni, isso e aquilo, o treinador veio falar comigo, eu não sabia, entendi o que ele tava falando. Aí eu chamei o Edno sempre acompanhando meus treinamentos e tal. Daí ele explicou pro cara que eu não falava inglês e, enfim, ele falou, cara, pá, como é que ele não fala inglês, cara? Um baita jogador desse, não sei o quê. E, enfim, aí veio o tão, vamos dizer, resumindo a história, encerramento do sonho, né? Que daí toda aquela... Daí eu falei assim, mano, não, já tô no all-in da vida, já tá faltando grana já tava pedindo dinheiro pros outros aqui no Brasil pra poder comer lá. Então assim, tava perrengue, tá? Tava uns perrengues assim bravo. Fome eu não passei, né? Mas uns perrenguezinhos tava acontecendo comigo.
E quando era pra dar tudo certo, acabou, infelizmente deu tudo errado. Só que naquela época eu não entendeu, assim, eu quase realmente entrei em depressão, eu fiquei muito mal. O que era o Giovanni forte ali com 24 anos, passado várias batalhas na vida, eu fui me tornando um cara frustrado, muita frustração. Daí eu voltei pro Brasil, enfim, encerrei lá, voltei pro Brasil. As pessoas falando assim pra mim, viu, te falei, por que tu largaste tudo? Viu, não era pra ter ido. Então, basicamente parece que tava torcendo contra, tá? E por incrível que pareça, a gente da família, tá? Da família ainda. E alguns amigos que hoje nem falam mais, né? Que não são amigos, né? Amigo que amigo não fala isso, né? Fala, não, porra, valeu, cara, tu tentou, entendeu? Que é, o meu pai sempre falou isso, né? Tu tentou, tá bom, e é isso, bola pra frente. E isso foi me deixando muito mal, assim, psicologicamente, muito mal. E acabou que eu, enfim, não é depressão, porque eu não precisei de remédio, terapia, mas eu fiquei, assim, não quis saber de mais nada. Tipo, como se fosse assim, mano, só vou viver o resto da vida aí, foda-se, não quero saber de mais nada. Até que, passado aí quase 2 anos, voltei pro Brasil, tá? Quando eu voltei, o que eu tava ganhando lá, eu não conseguia pagar o empréstimo aqui. O que aconteceu? Estourei o nome, sujei o nome. E fiquei com 5 anos com o nome sujo, tá? 5 anos, galera. Então assim, tudo tem um porquê, né? Óbvio que você tá vendo esse vídeo agora, você continuar a trajetória, você vai ver o final, né? Que tudo tem um porquê, né? Mas naquele momento, 2014, eu com 25 anos, eu não entendia, né? Eu falei, eu sou azarado, eu sou cagado, alguém roubou praga pra mim, que não sei o que, eu sou um merda, não vou ser nada na vida. Eu comecei jogar pensamentos contra mim, eu mesmo, porque era muita frustração, muito sofrimento pra um cara de 25 anos só tentando vencer na vida, né? Aí passado um bom tempo aqui no Brasil, aí conheci, através de um amigo, alguns de vocês devem conhecer a famosa Rinode, né? Vender perfume. Aí começou minha trajetória. Depois de um bom tempo, né, de desânimo, voltei a ter uma injeção de ânimo através da Rinode, psicologicamente, que a gente pode ser empreendedor, que a gente pode, sim, mudar de vida, né, trabalhando, né, vendendo produto, enfim. Então, fui para esse ramo de vender produtos da Rinode. Eu comecei a fazer rede, me tornei platina na época, uma graduação boa lá. Lembrando, aí quando eu volto pro Brasil, eu pego firme na padaria e não saio mais. Aí eu fico mais, 6, 7, 8, 9, 30. Eu fico mais ou menos, mais uns 7 anos assim, 8 anos, sem saída. Aí eu não saí mais. Aí parei de dar oi na vida. Aí eu vendi Rinode, vendi produtos do Paraguai, relógio, camisa. Comprava de terceiro e revendia e ganhava em cima. Comprava sempre na padaria e sempre um serviço a mais. Na padaria e um serviço a mais. Aí um certo dia, fui picado. Lembrando, galera, tava com o nome sujo, tava lutando, ganhando grana, mas não muita grana, tava pagando as contas e vivendo. E eu fiquei, tipo, pra gente que suja nome, pra voltar a ter nome, demora muito, entendeu? Não é a mesma velocidade que tu faz pra sujar o nome, pra limpar o nome, não. Então demorou muito tempo. Então nessa parte daí me tornou novamente um Giovanni forte, tá ligado? Agora um pouco mais falando assim financeiramente e tal. Aí eu comecei devagarzinho ali, ganhando meu dinheirinho nas vendas e tal. Eu falei, pô, eu vou pegar mais um emprego. Eu tô no intervalo da noite, eu não tô fazendo nada. Olha só, meu horário da padaria era eu acordava 4h30, né? Mas o meu horário era das 5 a meio-dia. Aí chegava em casa, almoçava, ou às vezes já comia na padaria. Aí eu peguei um bico, eu tava na Rinode. Daí eu peguei mais um bico de tarde, na obra, como é que meu pai era pedreiro, até hoje é pedreiro. Peguei de servente pra ganhar, nunca me esqueço, pra ganhar R$50 por dia. Né, por tarde, né? Eu ia com ele da 1h30 até as 6h30 da noite. 6h30 eu vinha pra casa, todo sujo, todo com os dedos cortados, todo virado no malho. Tomava banho pra lanchonete, trabalhar de chapeiro, fazer suco, fazer lanche, que era um famoso garagem lá, lembra, né? Então eu trabalhei lá. Então assim, galera, eu fiquei em 3 serviços, mais de Rinode, mais coisas do Paraguai. Esse ano não tinha nem tempo nem pra respirar. Dormia mal, tudo pra tentar voltar a ter uma vida digna, ter grana, entendeu? Não depender de ninguém. Eu lembro também alguns flashes assim, nesse momento, né, saindo da parte de futebol, já na vida aqui em Itajaí. Teve alguns momentos de dificuldades assim, que eu cheguei a comer tipo salsicha e arroz, era o que tinha, era o que eu conseguia bancar, porque eu tinha muita dívida, né, tinha feito muita dívida e tal. Não que seja algo ruim, né, mas eu não tinha como comprar mistura, né, com carne, frango, essas coisas, não tinha grana. Só tentando resolver minha vida financeira, então... São uns momentos assim que eu recordo, mas
Não foram por muitos tempos, mas teve umas fases assim de bastante dificuldade assim. De pedir pra parente, ó, pedir, pô, esse mês não vou conseguir comprar lá em casa, cara, não tem grana. Não tinha nome, não tinha nada. Nesse momento ninguém te ajuda. Quem é a única pessoa que te ajuda? Pai e mãe, só. Mais nada, não tem amigo, não tem parente, não tem nada. Novamente, meu pai e minha mãe, na época meu sogro e minha sogra, né, nos ajudaram como podiam, né? Pra gente tentando se reerguer, tocar a vida. Isso já era, acho que já tinha uns 30 anos mais ou menos. Pra quem não sabe, no vídeo vai ter que ficar até o final, tá? Vai ver a história toda, porque em breve eu vou contar a minha idade. Não sei qual vídeo, mas eu vou contar em algum vídeo aí a idade, pra quem não sabe. Enfim, galera, então tipo assim, até os 30 anos, cara, eu dei uma resumida geralzona assim, na trajetória mais na parte, falando uma parte de empreendedorismo ali, tentando ganhar grana, né? Vamos dizer assim, usar bem o português. Tentando fazer dinheiro, né? Então, eu dei um resumão. Acredito que nos próximos vídeos eu falo talvez alguns assuntos mais detalhados, alguns flashes que eu vou lembrar, que eu vou fazer mais detalhado para vocês. Ou até mesmo se vocês falarem no comentário, quiser fazer algum tipo de pergunta ou dar dica de algum vídeo pro próximo, o que você quer saber do Giovanni, o que você quer, qual a dificuldade que você enfrenta ou está enfrentando, se eu posso te ajudar de alguma maneira. Então assim, ó, só não vem pedir Pix, né, galera? Porque você já sabe, né? Todo mundo só quer Pix, né? Vocês viram a minha trajetória, eu nunca pedi Pix pra ninguém, tá? Eu sempre fui pra tentar, né, ser alguém na vida, né? Então, se você quiser dica, talvez você tá passando um momento difícil, não sabe o que decisão tomar, se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, assim, falando mais da minha vida pessoal, então deixa nos comentários o que vocês quiserem aí que eu vou responder vocês, tá bom? Um menino sonhador, né, que aos 5 anos de idade, 8 anos de idade, já passei umas dificuldades na vida. Tentei ser jogador de futebol, viajei aí várias cidades, inclusive fui pra Alemanha, mas aos 30 anos de idade começa uma nova história. O que o Giovanni faz hoje? O que me tornei hoje? O que eu faço hoje, né? Que tudo que eu passei faz sentido eu ter passado. Então hoje eu entendo que essas frustrações me fizeram um cara mais forte, que hoje, graças a Deus, aí estou vivendo a vida dos sonhos aí que eu nunca imaginei viver, mas eu sempre sonhei. Então, continua aí nos próximos vídeos para vocês acompanharem essa história que é surreal. Fechou? Tamo junto.